Oiê, aqui é a Karina Saib, no comando de mais um episódio do podcast Além do Espelho. Oiê, tudo bem aí? Então senta na sua poltrona favorita, que eu já tô aqui na minha, que está uma delícia, super confortável. Eu quero que você esteja também, porque estava pensando aqui, será que eu tenho esse poder de pedir isso para vocês? Será? Será mesmo que essa influência que a gente tem é boa mesmo? Vamos falar sobre isso? Enfim, você já ouviu falar na pior droga que existe no mundo? Já? Bom, a pior droga do mundo é ela. Tenta adivinhar. Não vende nas ruas. Não precisa de seringa, nem de copo, nem de isqueiro. Ela se infiltra no coração humano como uma arma vital, silenciosa, viciante e quase sempre disfarçada de sucesso. Pois bem, um dia desses, em meio aos meus estudos, eu assisti uma entrevista da Elke Maravilha. Para quem não sabe, ela era uma mulher super autêntica, inteligentíssima, muito culta, que por muito tempo ela foi jurada do Silvio Santos, enfim, ela era super divertida. Nessa entrevista, ela faz a seguinte pergunta ela faz a pergunta para o entrevistador. E ela fala: "Você sabe qual a pior droga do mundo?" Aí ele não sabia, né, dizer, mas achou que fosse uma das químicas que a gente vê por aí, né? Que tanta gente usa, infelizmente, morre. Mas, para nossa surpresa, a resposta dela foi: o poder. Gente, eu parei na hora. Parecia que eu tinha levado uma paulada na cabeça. Como eu nunca pensei nisso? E na minha opinião, ela tinha razão. Porque o poder, ele embriaga a alma, ele tira o sabor do simples, ele faz as pessoas confundirem a autoridade com superioridade. E quando o poder sobe a cabeça, o amor desce do coração. Mas assim, o poder ele não é o verdadeiro inimigo aí da história, né? Porque o poder ele é apenas um espelho. E o que ele reflete depende diretamente de quem segura esse espelho. Uhum. Pois bem, a palavra poder vem do latim potere e significa ser capaz. Poder é a capacidade de causar efeito, de transformar pessoas, realidades, decisões ou estruturas. Nem sempre o poder é força. Às vezes, é a habilidade de mover o invisível com ideias, emoções, escolhas, energia. O poder ele é muito abrangente, né? Na psicologia, como sempre eu trago aqui para vocês, nós temos alguns tipos de poder. Vou explicar aqui rapidamente. Tem o poder pessoal, que é o autoconhecimento, domínio emocional, autenticidade, presença. Esse é o nosso poder. Aí tem o relacional, que ele influencia o interpessoal, que é o carisma, a capacidade de inspirar, né? Liderança. Institucional. Esse é ligado a cargos e hierarquias. São os governos, as empresas, as religiões, tudo isso é institucional. Aí temos o coletivo, extremamente importante, quando grupos de pessoas se unem por uma causa maior. Movimentos sociais, revoluções, comunidades de fé que realmente pensam na humanidade, né? E tem o espiritual.
esse ele transcende o ego. É o poder que não domina, mas ele eleva. Pois é. Esse deveria ser assim pelo menos, né, gente? A teoria é linda. Na verdade, só para a gente saber, o poder espiritual é isso, tá? Ele transcende ao ego. Ele não domina, ele eleva as pessoas. Infelizmente, hoje, não é o que a gente vê por aí, na maior parte, né, dos líderes espirituais. Infelizmente, infelizmente. Mas, mudando um pouquinho aqui, Nietzsche acreditava que o homem é movido pela vontade de poder, esse impulso vital que o faz afirmar a sua existência, né? Tem gente que acha que se não tem poder, não tem influência, não tem vida, né? Eu só vivo se eu tenho poder de algo, né? O poder não é algo que se tem, é algo que circula. Já dizem alguns outros filósofos, que está nas relações, nos discursos, nos gestos, nos silêncios, né? E, obviamente, o meu querido, maravilhoso Jesus Cristo. Esse homem é o mais poderoso que já existiu, né? Sabemos disso. Nos ensina o seguinte: quem quiser ser o maior, seja servo de todos. Porque o poder de quem domina é passageiro, mas o poder de quem serve é eterno. O poder verdadeiro não oprime, ele expande. É um poder que vem de dentro, é uma energia vital. Olha a diferença, que coisa incrível. Em Lucas 17:21, diz: o reino de Deus está dentro de vós. O que significa que o maior poder é reinar sobre si mesmo. Será que a gente está vendo isso? E assim, todo poder tem uma sombra, né? Não vamos dizer que não, porque todo poder tem uma sombra. Então, quando o poder nasce do medo, ele controla. Quando ele nasce do ego, ele corrompe. E quando ele nasce da dor, ele destrói só para se sentir seguro. E foi assim que surgiram impérios, quedas, ditadores, mártires, manipulação, estratégia. Desde sempre foi assim, né? E ainda é. O poder, na real mesmo, ele é neutro. Quem, quem colore é a consciência. E o problema, assim, gente, nunca foi ter o poder, né? Mas ser dominado por ele, não ter controle. Poder é uma tremenda prova espiritual, que ele mostra bem o quanto temos de luz e de sombra, e qual prevalece, não é verdade? Vocês estão conseguindo acompanhar esse pensamento? Porque, olha, eu fiquei com a cabeça a mil quando eu comecei a escrever esse episódio. O poder, se for de luz, ele nasce da consciência. E ele não quer controlar, ele quer curar. Não quer ser maior que o outro, ele quer servir, ajudar. Foi esse poder que moveu Gandhi sem armas, Martin Luther King com muito amor, Madre Teresa que olhou aos esquecidos e Jesus que transformou o mundo com tanta compaixão, com silêncio, e a cruz, né? Esse é o poder que não escraviza, ele desperta, ele não divide, ele liberta. Porque o poder não muda quem somos. Não muda não, tá?
Não tem aquela história: "Ai, porque, depois que fulano ficou poderoso, teve um pouco mais de dinheiro ou teve um outro cargo e não sei o quê, não sei o que lá, ele mudou". Não, o poder ele revela quem a gente é. Lembra do espelho? Ele amplifica. Então se a pessoa, tem vaidade, vem a tirania, mas se a pessoa tem compaixão, vira liderança. E se tem consciência, o poder vira legado. O maior poder do mundo mesmo não é dominar os outros, não é. Isso não é ser poderoso, é dominar a si mesmo. Lembra, o reino de Deus está em vós. O verdadeiro trono está no coração. Então, século XXI, né, gente? Infelizmente, o poder se mede em curtidas, discursos, dados, seguidores, quem conhece quem tá com quem fez isso, quem fez aquilo, quem tem a melhor bolsa, o melhor carro, o melhor cargo. Mas o que realmente move o mundo são as narrativas, não são os números. São histórias reais, vida real, não o que criam. A inteligência artificial, ela tá aí para nos ajudar, e ajuda muito. Mas, eu ouvi uma frase esses dias, eu estava ouvindo um podcast, É Nóia Minha, da Camila Frender, e e aí um dos entrevistados dela, eu não consigo me lembrar agora, eu acho que ele é psicólogo, ele estava contando sobre a inteligência artificial, sobre a tecnologia, o impacto disso na vida e tal. E aí ele disse que, eh, ele disse uma frase que eu tô, assim, perplexa até agora, que é: "O problema o pior inimigo da tecnologia, né, da internet, enfim, da inteligência artificial, é o sono". Vocês têm noção disso? Vocês têm noção do objetivo dessas pessoas que fazem isso? Que é tornar esse poder de escravizar, né, da pessoa entrar naquele mundo irreal e ficar, e ficar, e ficar, e ficar, e ficar, e ficar. E é aquilo, né, quem controla o discurso, controla o comportamento coletivo. E isso é desesperador. Estamos vivendo uma revolução silenciosa. Será que você consegue ver isso? Silenciosa, a gente vai entrando na revolução sem nem perceber. E o uso do poder define a humanidade. Guerras, economia, tecnologia, comunicação, clima, meio ambiente. Cada coisa dessas que eu disse é um poder diferente que atua. Tem sempre alguém, nossa, esse aí é o top do top, não sei o quê, é o cara do meio ambiente que vai resolver. Esse é o cara do clima, esse é da comunicação, esse é da economia, esse é o pai da economia, não sei o quê. Guerra. Chega nesse assunto é até assustador, né? É uma disputa de poderes, né? Tem muita gente em busca de despertar a consciência das pessoas, tirar esse medo e a alienação. Graças a Deus, tem pessoas que param para falar, para tentar mudar a cabeça, abrir a cabeça das pessoas, tirar o tampão, né, dos ouvidos, as vendas dos olhos e assim, para a pessoa ver, ouvir de fato o que está acontecendo hoje em dia, né? Cada voz autêntica, cada mente aberta, cada alma que escolhe a verdade, já é uma sementinha dessa, né? Dessa nova era do poder. Ser reflexo do poder bom
despertar a humanidade com compaixão, isso é maravilhoso, né, que tenham mais pessoas assim. Eu não quero acreditar que seja só um desejo da minha parte não. Para e pensa no que você realmente acha sobre o poder. Identifique em você e nas pessoas próximas a você que tipo de poder tem. Porque luz e sombra todos temos. Presta atenção. A pior droga do mundo é o poder sem consciência. Mas o poder consciente é o remédio para a cura. Então pensa, o que você vai fazer com o seu poder? O que você tem, todo mundo tem. O que você vai fazer com a sua voz, com o seu olhar, com a sua fé? O poder ele pode dominar ou libertar. Ele pode destruir ou reconstruir. Então lembre-se, o poder nada mais é do que um espelho. E ele não grita, ele transforma. Presta atenção nisso. Quando você olhar no espelho, veja além do espelho. Qual é o poder que eu tenho? Qual assim, a autoridade que eu tenho? Eu, por exemplo, eu tenho as crianças, né? Sou mãe, eu tenho um estúdio, então sou líder, sou esposa, sou filha, sou irmã, sou tia, sou sobrinha, tenho vários poderes, né? E aí eu tenho que pensar o que eu faço com todos eles. Eu tenho esse podcast que eu faço com todo amor e carinho e tento trazer um máximo de coisas aqui para a gente parar para pensar mesmo. Autoestima é um grande poder. Infelizmente tem gente que usa a autoestima para se sobressair de uma pessoa com uma baixa estima, ao invés de usar a autoestima para levantar a outra pessoa, né? As comparações, as humilhações, isso acontece, gente, em todos os lugares. Então, o que você está fazendo com o seu poder? Eu, como mãe, sei que eu tenho um poder absoluto sobre as meninas. Então, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, com o que eu faço, como que reflete isso, né? Como que a minha vida reflete nelas. E eu achei muito interessante o que aconteceu quando eu estava escrevendo esse episódio. A Helena veio perto de mim e falou: Mamãe, sobre o que você está escrevendo hoje para o seu podcast? Que elas já sabem, já estão super acostumadas, né? Aí eu falei: estou fazendo um episódio sobre o poder. Aí eu perguntei para ela: você sabe o que é poder? Você já pensou sobre isso? E aí, gente, ela pediu para escrever, né? Digitar aqui no meu roteiro o que é para ela o poder. Então, peço licença poética para eu poder ler exatamente como ela escreveu, tá? Então é isso. Ela escreveu assim: o poder é ser uma pessoa poderosa, forte, amorosa, conquistadora ou conquistador, ser inteligente, mesmo ser bonita ou feia, continua sendo poderosa ou poderoso. Uma pessoa boa, fofa ou fofo. Helena Saib. Então, nesse momento me deu muita alegria, assim, no coração, porque
ela tem a percepção dela do poder. E quando ela diz: "Ah, ser bonita ou feia, você continua sendo poderosa, você conquistando, ser inteligente, amorosa, fofo, fofa, o poder é ser uma pessoa poderosa", é tão genuíno que eu me senti fazendo a coisa certa, usando o meu poder realmente para o bem. Meu espelho está refletindo uma coisa boa na vida dela, e assim como o da Manu também. Então, o que eu deixo hoje aqui para vocês é: pensem sobre o poder. Quando você segurar o espelho, antes de você exercer o poder, pense que o poder é o que você tem dentro de você, é o seu domínio, não é externo. E cuidado com ele, porque assim como ele pode alavancar, elevar vidas, ele pode destruir. Então, trate bem o que está dentro de você para poder refletir o seu poder. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Obrigada para você que ficou comigo até aqui. Se você acha que esse episódio vai ser interessante para alguém, manda lá, manda para essa pessoa, comenta aqui, manda um coraçãozinho, que eu vou adorar saber a sua opinião. E eu gostaria muito de saber assim, qual é o seu maior poder. Eu ia adorar saber. Se você puder mandar para mim, escreve aqui. Se você quiser saber mais coisas sobre mim ou sobre o estúdio, vai lá no @KarinaSaib, ou @Estúdio Karina Saib. Manda a sua história para mim, manda coisas que você já fez com o seu poder ou que já fizeram com você. Eu vou adorar ouvir, certo? Então, beijo, beijo e até o próximo episódio.